Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Nós aqui em casa estamos muito bem, graças a Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo e o Divino Espírito Santo que tem trabalhado para nos orientar e seguir a vida, né? Você está no canal Samuel Buralho, SB, e mais uma vez eu quero convidar você, né, a colocar aí o seu gostei, se você estiver gostando, indicar para os seus amigos, passar para outras pessoas, colocar no Face, compartilhe, gente, compartilhe, se inscreva e dê ative lá o sininho, beleza? Então é um grande prazer, mais uma vez, me chamo Samuel Buralho e hoje nós vamos dar continuidade no assunto de ontem, né? Nós paramos ali o que foi que aconteceu quando veio a segunda ordem. Primeira ordem, como livro. Hã? Coma o livro, mas coma mesmo. E como eu disse a vocês, a ordem não era para comer a Bíblia, é lógico que não. A ordem não era para comer a Bíblia, mas estudá-la profundamente. E os dois livros que foram estudados nesse período foi o livro Profeta Daniel e Apocalipse, que nós consideramos como livros irmãos gêmeos, né? As informações do Apocalipse você vai encontrar no livro de Daniel, por isso que não pode deixar de estudar. Quem quer estudar o Apocalipse desconectado do livro de Daniel e de todo o 26, mais 26 livros do Primeiro Testamento, não vai entender nada, porque não tem como. Muito bem, vamos entender. Depois que ele comeu a Bíblia, né? Daniel e Apocalipse, a segunda ordem disse muito bem, vai ser doce, primeiro vai ser doce na tua boca e amargo no teu estômago, né? E agora, depois do amargor do estômago, aí veio aquela ordem, e a ordem foi bem clara. Vamos ver a ordem? A ordem diz assim: então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Grave essa última parte. É importante que você vá falar essas coisas que vocês descobriram a povos, multidões, nações e línguas e reis e etc. Não esqueça disso, amigo. Muito bem, vamos lá. Agora nós estamos diante aqui desse dilema, né? Um amargo, primeiro doce, Cristo vai voltar. Depois o amargo, Jesus não voltou. 1844, Jesus não voltou. E aí a situação foi terrível, foi muito angustiosa. O pessoal começaram a ter problemas. Algumas pessoas, como eu falei, se suicidaram, mataram. E quem era que estava ali? Eram as igrejas da época. Metodista, presbiteriana, anglicana, batista. Inclusive o líder dessa manifestação era um batista, chamava-se Guilherme Miller, e outras pessoas de outras denominações existentes daquela época. E então eles ficaram ali decepcionados, porque marcaram a volta de Cristo para 1843, não voltou, 1844 não voltou, e agora estavam ali diante desse dilema, né? Mas você viu aqui que está na Bíblia que isso iria acontecer. Foi um propósito do Senhor que permitisse que assim acontecesse. Nós vimos ali que houve o desapontamento dos apóstolos, e os apóstolos se separou do judaísmo, né, da igreja, da igreja dos rabinos, e aí Jesus foi e fundou a igreja dele, e essa igreja agora tinha uma missão de ir ao mundo. Agora veio também a grande decepção, a mesma decepção que os discípulos tiveram. Esperava Cristo de uma forma e Jesus veio de outra, né? E esperava Jesus que viesse como guerreiro, Jesus veio como cordeiro. E aí depois que eles entenderam, aí agora eles tinham que levar esse evangelho, e então a igreja cristã deu início ali no ano 31, como a gente já estudou. Vimos acompanhando a história. Essa história que eu estou contando aqui para você, desse momento aqui, do desapontamento, foi ali na igreja de Filadélfia já, nesse período ali do século XVIII, indo para o século XIX, mais ou menos isso aí. Bom, aqui no livro de Daniel, eu li ontem que dizia assim: depois do tempo em que o costumado sacrifício diário for
tirado e posto em abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. O que seria, qual foi o sacrifício diário? O ensinamento de Cristo, depois que foi tirado, trocado por outras coisas, né? E foi posto em abominações, começaria a se contar daquele período ali aproximadamente 1290 dias. Se você pegar 1290 dias e colocar em cima de 508, no capítulo 13, eu vou trabalhar com um gráfico para ser entendido melhor. Aí nós vamos chegar a 1798. Mas o importante aqui não é nem tanto isso, mas é o versículo 12. Veja, bem-aventurado, feliz é um povo que chega e espera até 1335 dias. Então, se você pega 1335 dias e somar em 508, vamos chegar criando, a que data? 1843. Em 1843 surgiu esse povo feliz. Por que feliz? Porque era doce na boca, Cristo estava vindo, que maravilha! Todo mundo feliz, Jesus estava voltando, vai voltar, né? Então era um povo feliz, bem-aventurado. Isso foi depois de 1798 que deveria surgir esse povo feliz. O povo feliz não poderia surgir antes, mas só depois de 1798, que esse povo feliz tinha que aparecer. Depois dos 1290 anos é que surgiria o povo feliz. Daniel apresenta. Bom, virando para cá, no livro de Apocalipse, nós vamos dar uma olhadinha aqui, aliás, vamos voltar lá no Daniel, nós vamos olhar uma coisa interessante aqui, algo que está também relacionado ao mesmo assunto, o livro de Daniel falando desse período aqui, no capítulo 7, o que foi posto em abominação, né? Ele começa assim, veja. Primeiro ele vai falar, proferirá a palavra contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Em outras Bíblias não diz tempos, diz calendário, porque no original é calendário. E a lei, né? Mudaria o calendário e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Um tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos, metade de um tempo, 6 meses, somando tudo, dá 1260 dias. Dias, ano, 1260 anos. Então, depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, ou depois de 1260 anos, algo teria que acontecer para esse poder perseguidor, blasfemo, cair. Aí no versículo 26, olha só o que é que diz. Mas depois de quê? De 1260 anos, se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. Então aqui Daniel diz que depois dos 1260 anos, Deus iria derrubar esse poder. Deus só permitiu para ele 1260 anos no poder. Bom, agora nós vamos até o Apocalipse 13, que não é a entrada ainda. Apocalipse 13 a gente ainda vai estudar, mas eu vou pegar alguns pontos aqui para a gente ver. Analisa bem o que diz o Apocalipse 13, versículo 5. O versículo 1 diz que a besta tem 7 cabeças. No versículo 5 diz que versículo 4 diz que... Perdão. O versículo... Sim. 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a ferida mortal foi curada. João diz que a besta tinha 7 cabeças e uma das 7 cabeças foi golpeada de morte, certo? E essa ferida de morte depois foi curada. Agora olha só o que o versículo 5 diz. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia. Está lembrado, Daniel? Daniel diz que ele iria proferir arrogâncias e blasfêmia. E autoridade para agir 42 meses. Um tempo, 2 tempos, metade. Um tempo somando a 1260 dias. 42 meses somando a 1260 dias. Então aqui está dizendo que esse poder blasfemo tinha recebido poder e autoridade para agir 1260 dias, anos. 1260 anos. Agora o importante é que depois que os 1260 anos se passaram, no livro de Daniel é impressionante. O livro de Daniel diz que se assentou o tribunal de Deus, julgou e destruiu ele, derrubou ele. Já que no versículo 9 do capítulo 3 diz assim, ó, se alguém tem ouvido,
Ouça, se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, assim como lá, o povo de Deus foi entregue por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, foi morto, foi levado em prisão, foram mortos e aí vai. E ele recebeu 1260 anos também para governar. É uma profecia ambígua, ele está falando do mesmo caso, é a mesma história. Ele lá fala desse poder blasfemo e aqui ele repete no Apocalipse 13. No versículo 10, quando ele diz que do mesmo jeito que ele levou para a prisão, ele também foi. Do mesmo jeito que ele matou, ele também foi morto. Bom, então isso aconteceu quando? Historicamente, né? 1798. Papa Pio VI, ele foi preso, deposto do seu cargo e logo em seguida foi morto. A igreja passou, se não me engano, 2 anos aí sem líder, sem papa. Bom, aí nós temos que entender por que ele recebeu a segunda ordem. Veja só, depois disso aí, surgiria o povo feliz. E apareceu o povo feliz, esse povo todo que estava proclamando a volta de Cristo. Era feliz, porém, essa felicidade duraria pouco, porque eles perceberam que o que eles estavam pregando não aconteceu. Deus já tinha dito na Bíblia que isso iria acontecer. Só que depois que eles entenderam a profecia, que eles erraram, cometeram um erro terrível aqui, olha só o que aconteceu. Depois que eles cometeram o erro terrível, veio agora a mensagem divina. Então, disseram, é necessário que vocês vá profetizar a respeito de povos, multidões, nações e línguas. Foi o que aconteceu. As igrejas se separaram, pararam de pregar isso, mas um grupo de pessoas ficaram. E esse grupo de pessoas disseram, não, nós estamos errados. Aí eles foram averiguar mais um pouco as profecias, etc. E eles, estudando mais a fundo a profecia, perceberam que o que eles tinham interpretado a profecia errado. Então, o que a Bíblia diz que eles tinham que voltar e pregar? O que eles estavam descobrindo. E o que eles estavam descobrindo? Eles descobriram que não era a volta de Jesus, mas era algo mais importante que estava acontecendo ali. E o que foi que aconteceu? Eles descobriram 2 coisas. Primeiro, que naquele ano não era Jesus que ia voltar, mas era o juízo que estava começando. Segundo, quem era que estava descobrindo isso? A igreja que estava voltando do deserto. Ela não foi para o deserto? Ela estava voltando do deserto. E ela voltou por intermédio de quem? Daquelas igrejas que estavam ali reunidas, pregando uma mensagem, achando que era a volta de Cristo. Do mesmo jeito que houve a decepção no passado, houve no presente, em 1844. E aí aquele grupo começaram a estudar a Bíblia e perceberam que eles estavam completamente errados. Olha esse texto aqui do capítulo 14, como é interessante. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho para pregar aos que se assentam sobre a terra, cada nação, tribo, língua e povo. Ei, peraí, tá lembrado de lá? O que é que disse lá? Depois do desapontamento, o que é que diz aqui? Diz que depois do desapontamento era necessário que eles fossem e pregassem a respeito, profetizassem a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. E aqui agora no capítulo 14, ele diz que esse anjo era o povo, não era um anjo mesmo, que você não vai ver um anjo pregando o evangelho, são pessoas, foi a pessoas que foi dado. Então essas pessoas que receberam a ordem de ir pregar a todas as nações, elas têm uma mensagem para anunciar às nações. Qual? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar. O evangelho eterno. Por que o evangelho eterno? Porque o que existia naquela época não era o eterno, era o modificado. Paulo fala sobre um evangelho, outro Cristo, um outro Espírito. Paulo diz que haveria um tempo, quando ele fosse embora, o evangelho seria mudado. E agora, esse povo que estava ali em 1844, vindo de volta, depois de uma decepção,
estava com o evangelho eterno, porque eles voltaram com as características que foram se esconder, guardando os mandamentos de Deus, tendo a fé em Jesus. E agora eles tinham uma mensagem para pregoar. Como disse lá, depois da decepção vocês vão pregar. Aí ele diz aqui, ó, então vi voando pelo meio do céu um anjo, né, que tendo em suas mãos o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, nação, tribo, língua e povo. Olha que maravilha, a conexão entre o 10 e o 14, depois da decepção, vai agora pregar. E qual é a mensagem? A mensagem, versículo 7. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo, adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Que maravilha! Ali estava se pregando o juízo. Em 1844, aquele povo que passou por uma decepção, mas que já estava sendo fortalecido na palavra de Deus, descobriram que em 1844 não era Jesus que ia voltar, mas era o juízo que ia começar. E Deus disse, agora você vai e pregue as nações, todas as nações. Profetiza para eles. Mostra que as nações vão entrar em julgamento. E aqui o segundo anjo diz, caiu a grande Babilônia. O que é Babilônia? A confusão religiosa. Aquela confusão religiosa caiu, porque a verdade chegou. A verdade que outrora foi levado para o deserto estava de volta. E a Babilônia cai. E o terceiro anjo ele diz assim, se alguém adorar a besta e receber a sua marca, esse beberá a cólera de Deus. No versículo 12 aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, os anjos que pregariam o juízo eram aqueles que guardariam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora, porque o assunto ainda é o capítulo 10. Nós ainda vamos entrar no 12, no 13, para chegar aqui no 14. Bom, então, sendo assim, nós estamos diante de uma verdade bíblica que Deus colocou ali nas entrelinhas da palavra do Senhor, que em 1844 Deus levanta um povo para pregar o juízo. Mas primeiro eles tiveram que passar por uma grande decepção para que houvesse uma peneira e ficasse o povo de Deus. Deus te abençoe e você precisa estudar. Compartilha, manda para todo mundo aí. Vai chegar o momento que eu vou fazer no gráfico para ficar mais claro, tá ok? Deus te abençoe, meu querido. O Senhor seja contigo.